A reforma da Previdência, instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, foi promulgada em 12 de novembro de 2019 e ela estabeleceu que o limite fixado lá na regra de transição em julho de 1994, fixou essa regra por intermédio do artigo 3º da Lei 9.876, passou a ser a regra permanente. Então, por isso que eu costumo dizer que a revisão da vida toda, ela é para aquelas pessoas que têm menos de 10 anos que recebem o benefício previdenciário e antes de 2019. Porque em 2019, a reforma da Previdência resolveu essa questão. Então, depois de 2019, por isso que eu chamo a atenção de vocês, tem que ficar atentos ao que está acontecendo no mundo previdenciário. Essa reforma foi muito falada, essa reforma foi muito discutida, foi muito divulgada, mas ninguém prestou atenção nos malefícios que ela poderia causar. E aí deu nisso, né? Cortou praticamente de 2019 para trás um período, de 2019 para frente é outro período muito dificultoso para você conseguir se aposentar, notadamente depois de 2019. Qualquer benefício que você pleitear depois de 2019 vai ser muito difícil para conseguir. Por quê? Porque nós tivemos a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103. Então, aquela regra que era discutida, era questionada, inclusive, a sua constitucionalidade. De julho, que diz que as contribuições a serem consideradas para o cálculo da sua aposentadoria somente aquelas contribuições feitas após julho de 1994, aí se questionava isso, passou a ser regra definitiva agora. Não há mais como questionar se eu escolho a melhor regra, a de transição ou a regra definitiva, até porque agora ela é uma regra definitiva. Antes não. Antes, essa norma contida no artigo 3º da Lei 9876 era transitória e aquela do artigo 29, inciso 1 e 2, era definitiva. Veio a reforma da Previdência, repito, a exaustão, instituída pela Emenda Constitucional número 103, e tornou essa regra que era transitória como regra definitiva. Como ela passou a ser a regra permanente, regra definitiva, até que uma lei disciplina a matéria, isso, para aqueles que gostam, está lá no artigo 26 da reforma da Previdência, a Emenda Constitucional número 103, diz o seguinte, permita que eu leia a redação do dispositivo para vocês. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios, preste atenção nos termos que eu estou usando, pessoal, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social é o INSS. Então, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União, regime próprio, servidor público, regime geral pessoal do INSS, será utilizada, até que lei discipline, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social, que é o da União, e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares, aqueles lá do artigo 42 e o 142, pessoal das Forças Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, da Constituição Federal, tá? Artigo 42 e 142, atualizados monetariamente correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior
àquela competência, se for depois de julho de 1994, 100%, tá bom? 100%. Pois bem, isso que eu havia explicado para vocês anteriormente. O Alexandre de Moraes, no voto dele lá na revisão da vida toda, ele disse que ao analisar as leis que eu citei acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia não ser possível que os segurados que filiaram ao regime geral da Previdência Social antes da lei número 9876 optasse pela regra definitiva, que é aquela lá da lei 8.213 para a apuração do salário de benefício, devendo ser aplicada a regra de transição, que é aquela do artigo 3º da lei 9876, né? Esse era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, gente, ainda que em algumas hipóteses a regra de transição implique situações desfavoráveis a determinados segurados, outros tantos são beneficiados. Vejam, eu vou explicar essa parte aqui. Lembram-se que eu disse na live anterior que é por isso que você tem que ter as duas opções de 94 até 2019, porque de fato o STJ não estava errado. Muita gente se beneficiava com a regra transitória. Por quê? Começou a contribuir com os melhores salários depois de julho de 1994. Então, para essa pessoa, a regra transitória é evidente que ela é mais benéfica. Entretanto, para aquelas pessoas que começaram a contribuir e têm os seus melhores salários antes de julho de 1994, essa regra transitória não é mais vantajosa. A vantajosa é aquela regra definitiva que está prevista no artigo 29 da Lei 8.213. Então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de fato, era esse, tá? Porque, veja, se eu tive as minhas melhores contribuições antes de julho de 1994, a regra mais benéfica, mais favorável, é a regra definitiva do artigo 29 da Lei 8.213. Agora, se eu tive as melhores contribuições depois de julho de 1994, a regra mais benéfica, nesse caso, é a da Lei 9876 de 1999, artigo 3º. Tanto é verdade que nós temos uma decisão em um recurso especial do Rio Grande do Sul, Superior Tribunal de Justiça, evidentemente, relatou o ministro Herman Benjamin, que disse o seguinte, abro aspas, a ampliação do período básico de cálculo para considerar toda a vida laborativa do segurado, ou seja, toda a vida de trabalho do segurado, ao contrário dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, pode resultar, a depender do caso, em regra menos favorável ao segurado, considerando a possibilidade de serem os salários mais antigos inferiores àqueles mais recentes, ressaltando na média aritmética apurada um valor mensal do benefício mais reduzido. Fecho aspas, vou deixar depois esses dados para vocês. O que eles estão dizendo? Dependendo do caso, o segurado que utilizar essa regra definitiva será mais vantajosa, mas dependendo, aquela de transição também é mais vantajosa. Por isso que eu defendo, e isso é o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que o trabalhador possa escolher, né? Então eu vou pegar um profissional experiente e especialista e eu vou pedir para ele fazer uma análise do meu caso, da minha aposentadoria. Qual que é a regra mais vantajosa? Falar, olha, você teve os melhores salários de contribuição antes de julho de 1994. Qual é a regra que eu vou aplicar para esse? Qual é a escolha minha?
é a regra definitiva, é a regra da Lei 8.213. Aí vem outro profissional e analisa outro caso e diz, olha, no seu caso aqui é melhor a regra de transição. Por quê? Você teve os seus melhores salários de contribuição depois de julho de 1994. Aí, pessoal, eu vou querer o quê? Óbvio, eu vou querer aquela regra de transição da Lei 9876 de 99. Gente, entrando no meio do vídeo para trazer um recado para vocês. Se você está sofrendo com cobranças indevidas, cobranças de taxas, tarifas, juros abusivos e especialmente a cobrança da RMC, Reserva de Margem Consignável. Se você recebe algum benefício previdenciário do INSS, é muito provável que você esteja sendo vítima de descontos indevidos, notadamente no que se refere à RMC. Se esse for o seu caso, entre em contato agora com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Eles irão fazer uma análise do seu caso e, dependendo da situação, você pode ter dinheiro para receber com juros e atualizações monetárias. Você pode ter dinheiro para receber aí de volta, que pagou indevidamente e não sabe. Não perde tempo não. Entra em contato agora com o grupo Copa Revisões Bancária. O telefone deles aparece aí abaixo na tela do seu dispositivo, bem como eu vou deixar o link do WhatsApp. Basta clicar naquele link e você já fala diretamente com a equipe especializada do grupo Copa Revisões Bancária. Continue assistindo ao vídeo.